A indústria moderna de climatização, avaliada em cerca de 100 mil milhões de dólares, habituou o cidadão contemporâneo à ideia de que o conforto térmico é um luxo dependente de caixas de plástico dispendiosas, refrigerantes químicos nocivos e um consumo energético voraz que pesa mensalmente nos orçamentos familiares. No entanto, existe um método profundo e ancestral que permite reduzir a temperatura de um espaço em até 25 graus Fahrenheit, utilizando pouco mais do que alguns vasos de argila e um fluxo mínimo de água. Este sistema, que em condições de calor extremo consegue superar o desempenho do ar-condicionado convencional, consumindo menos 80% de energia e operando sem compressores ou eletrônica complexa, permanece virtualmente desconhecido para a maioria da população. Para compreender a sofisticação desta tecnologia, é necessário recuar no tempo e observar as áridas e escaldantes planícies da antiga Pérsia e os pátios banhados pelo sol do Egito, onde a sobrevivência não era uma questão de simples conforto, mas uma necessidade biológica fundamental. Nestas paisagens, os construtores enfrentavam o desafio de tornar as cidades habitáveis, quando a temperatura ambiente excedia regularmente os 113 graus Fahrenheit. A solução que encontraram não foi uma máquina, mas um material. Ao observarem que jarros de barro poroso não vidrado, quando cheios de água e colocados no caminho de uma brisa, não se limitavam a armazenar líquido, mas resfriavam ativamente o ar ao seu redor. Esta revelação deu origem a estruturas como a Mashabia, no Médio Oriente, e o Jolly, na Índia, que eram ecrãs perfurados ornamentais que utilizavam as propriedades físicas da terra e do vento para arrefecer palácios inteiros, muito antes da existência da rede elétrica. Por volta de 400 a.C., os persas escalonaram esta lógica para criar o Yakshal, enormes cúpulas de tijolos de lama que atingiam os 18 metros de altura e funcionavam como refrigeradores sofisticados, utilizando piscinas subterrâneas e torres de vento para fabricar e preservar gelo em pleno verão desértico. Esta tecnologia migrou para o subcontinente indiano, onde foi adotada e expandida pelos imperadores mongóis entre os séculos XVI e XVII, que projetaram o Abdar Khana, ou a Casa da Água, e o Barif Khana, a Casa do Gelo. Estes espaços eram sistemas térmicos ativos que recorriam a arenitos e caves isoladas, sendo que o imperador Akbar organizou sistemas de estafetas para transportar gelo dos Himalaias até Delhi, embora tenha sido a produção doméstica através de poços forrados com palha que provou a eficácia da terracota na manipulação da temperatura. Estes precedentes históricos estabelecem que o arrefecimento com lama e água não é uma inovação alternativa recente, mas a redescoberta de uma herança tecnológica resiliente que foi marginalizada pelo advento dos refrigerantes químicos no século XX. O renascimento moderno deste conhecimento ocorreu em 2017, com a invenção do refrigerador de terracota em forma de colmeia por Monish Siri Purapu, um arquiteto em Nova Delhi que enfrentou uma crise numa fábrica de eletrônica, onde o exaustor de um gerador massivo criava uma ilha de calor de 50 graus que o ar-condicionado tradicional não conseguia mitigar. Ele percebeu que a geometria antiga da colmeia, que maximiza a área de superfície no menor espaço possível, poderia ser combinada com o artesanato tradicional da argila para resolver um problema industrial moderno. O funcionamento deste sistema baseia-se numa lei fundamental da física. Quando a água evapora, consome calor para passar do estado líquido ao gasoso, retirando essa energia térmica diretamente do ar, num processo conhecido como arrefecimento evaporativo. A terracota não vidrada é um material poroso repleto de milhões de canais microscópicos que, quando molhados, atuam como uma rede de tubos minúsculos que puxam a água de um reservatório e a movem por todo o corpo da argila até que cada superfície esteja saturada,
num fenômeno chamado ação capilar, que garante que o sistema esteja sempre coberto por uma película fina e consistente de umidade. A geometria em colmeia é o que transforma um simples vaso molhado num motor de refrigeração de alto desempenho, pois ao empilhar centenas de tubos de terracota, cria-se uma área de superfície imensa. À medida que o ar quente exterior é puxado para dentro destes tubos, a forma circular força-o a um movimento de rotação apertado e turbulento, garantindo que cada molécula de ar atinja as paredes úmidas da argila e perca sua energia térmica. Além disso, o design utiliza o efeito Venturi, onde o ar, ao ser comprimido em aberturas estreitas, aumenta sua velocidade, o que acelera a evaporação da água e reduz ainda mais a temperatura. No caso da fábrica em Noida, esta pilha de argila conseguiu baixar a temperatura de uns abrasadores 122 graus para uns aceitáveis 97 graus Fahrenheit. A eficácia deste sistema não se mede apenas pelo termômetro, pois ao contrário do ar-condicionado padrão, que retira a umidade e deixa o ar seco, o sistema de terracota filtra o ar e adiciona uma umidade natural suave que gera o fenômeno do petricor, o aroma terroso libertado quando a chuva cai em solo seco. Este odor tem um impacto psicológico documentado no cérebro humano, fazendo com que a percepção de calor diminua ainda mais do que os sensores indicam, proporcionando uma sensação de alívio que as unidades de plástico não conseguem replicar. Em termos de eficiência energética, o projeto revelou uma redução de 80% no consumo em comparação com sistemas mecânicos, operando com menos de 0,63 unidades de energia por hora, o que representa um custo inferior ao funcionamento de algumas lâmpadas domésticas. Apesar destas vantagens, a tecnologia não é o padrão nas habitações modernas, devido a barreiras econômicas e estruturais. O mercado global de refrigeração é dominado por grandes corporações que dependem de ciclos de vendas de alta margem e obsolescência programada. E não existe lucro recorrente num conjunto de vasos de barro que podem durar meio século e que as pessoas podem construir sozinhas. Além disso, os códigos de construção em países como os Estados Unidos privilegiam o modelo de envelope selado, exigindo ventilação mecânica e excluindo legalmente sistemas de respiração como o de terracota. Há também o desincentivo por parte de proprietários e promotores imobiliários, que optam pela instalação de sistemas elétricos mais baratos de adquirir, deixando os custos elevados da eletricidade para os inquilinos. No entanto, a física deste sistema é de acesso livre e a barreira à entrada é baixa, podendo qualquer pessoa construir uma unidade funcional através do método do vaso de flores, utilizando terracota não vidrada disposta num padrão de colmeia dentro de uma estrutura simples. A automação pode ser feita com uma pequena bomba de fonte de 12 volts e um painel solar de 20 watts, criando uma máquina que se autorregula. Quanto mais forte for o sol, mais a bomba trabalha e mais o sistema arrefece, precisamente quando é mais necessário. Para instalações de escala industrial, o Anti Studio, em Nova Delhi, oferece serviços de design especializado, tendo evoluído a ideia para módulos integráveis em fachadas de grandes edifícios, inspirando um movimento global de arquitetos. Organizações como o Centro de Ciência e Ambiente na Índia e institutos de permacultura oferecem formação prática sobre estas técnicas vernáculas. O refrigerador em colmeia representa uma resposta de 4.000 anos a problemas contemporâneos, demonstrando que não precisamos de estar presos à rede elétrica para manter o conforto num mundo cada vez mais quente, permitindo arrefecer uma casa pelo preço de alguns vasos de jardim e uma pequena bomba solar. Esta sabedoria tecnológica foi marginalizada por não ser suficientemente lucrativa para ser vendida em massa. Mas a sua redescoberta oferece uma via para a autonomia e sustentabilidade num contexto de custos energéticos crescentes
e instabilidade climática, reafirmando que as soluções mais eficazes muitas vezes já foram descobertas pelos nossos antepassados e aguardam apenas a nossa vontade de as aplicar novamente com a precisão da ciência moderna e a simplicidade dos elementos naturais que nos rodeiam desde sempre, na crosta terrestre e no ciclo da água.